Ribeiro Neto, o Arangues, agora com lesão na coxa. E ontem eu fui lá no estádio Beira-Rio, estava lá com o Pedro, com muitos amigos, Lucas Dias estava lá, Tiger, Pedro, olha, uma galera lá. Legal, o Ernest, legal te encontrar, né? Eu gosto muito disso aí, né? De ver treino. Quero ir lá também ver no CT do Grêmio, em seguida um treino do Grêmio. E aí o Gabriel Cardoso foi lá, assessor, teu filho, como tu diz, né? Meu filho, Gabriel Cardoso, assessor de imprensa do Internacional. Hoje é difícil ver treino hoje, né? Fica muito 3 quilômetros de distância de treinamento, é um negócio assim. Na nossa época, nós quase jogava. Um negócio Para quem não entende, a gente chama de cercadinho da imprensa. Tem um container na dupla Grenal que tu fica num canto, numa bandeirinha de escanteio. E às vezes o treino é lá do outro lado do campo e tu tem que ver a 70 metros. Mas o café tá quente ainda, tá? Tomei um cafezinho, tava bom. Agora, Beneguete, deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria só falar que daí eu perguntei assim, eu fiz questão de perguntar pro Gabriel porque foi ele que falou conosco ontem, obrigado ao Gabriel por dar as informações, diagnosticada a lesão muscular na coxa do Arangues, não tem nada a ver com a panturrilha, me garantiu, nada a ver com a panturrilha. Esta é a boa notícia, tá? Porque assim, ó, vou dizer para vocês, tá? É claro que tem uma leitura nisso aí, me permita dizer, e há uma diferença. Normalmente, esse tipo de lesão que o Arangues tem agora acontece quando o cara volta a jogar, entendeu? Ele tem um processo de recuperação longo, né? Cura e vai pro jogo. Não é treino, jogo, onde a exigência muscular é maior, tá? E aí o que ele acaba? Ele acaba forçando a musculatura em outro local, que é esse caso aí, né? E é muito comum, vocês podem pega o histórico de vários jogadores do Grêmio do Inter, o cara volta de lesão, mas pá! Aconteceu uma distensão, um desconforto. Por quê? Porque, evidentemente, ele está buscando o ritmo do jogo, está forçando a musculatura e pá! Acontece algo do gênero. Beleza, nada de muito grave, e isso é normal. O que me surpreende, Beneguete, é que ele não jogou ainda. E tem uma nova lesão, e é muscular, sem jogar. Então, a carga de treinos dele, que ele está tendo, foi suficiente para ter uma nova lesão. E isso me preocupa muito. Não, Ribeiro, vou te dar outra leitura, tá? Leia. É justamente ao contrário. Justamente por ele não ter jogado que ele lesiona. O Arangues, ele tá há 8 meses sem entrar em campo. Sim. Isso é muito parecido com uma lesão ligamentar. Quando o cara vai e opera o joelho. E o que sempre se diz? Aconteceu, por exemplo, recentemente com o Moledo. O cara ficou 7, 8 meses sem entrar em campo, aí ele volta, e aí quando ele volta, ele tem a lesão muscular porque ele está há muito tempo parado. Outras coisas precisam ser vistas. Eu confesso, ignorância minha, mais uma, segunda consecutiva que eu tenho que admitir aqui no ar. Teve uma vez, vou citar um exemplo de um jogador que eu vivi, assim, tinha muitas informações perto. O Sandro, volante do Tottenham, ele lesiona o joelho, fica 6, 7 meses parado, volta a jogar e tem repetidas lesões. E aí um dia o Sandro vem aqui para Porto Alegre e o professor Hélio Carraveta alinha a musculatura dele, porque ele estava, como ele ficou muito tempo parado, uma musculatura estava forte e a outra não. E aí o que acontece? Ele tinha lesões porque o corpo estava desequilibrado. Eu não sei se isso foi feito, imagino que sim, tá? O Dr. Carraveta é um monstro, é o melhor, é o pai deles todos, mas não está mais aqui. Eu não sei como é que está isso do Arangues, isso precisa ser olhado, mas imagino que o Inter tem um profissional tão competente quanto ele lá fazendo essa questão. Mas é justamente pelo período que ele ficou parado que o Arangues vai ter lesões assim. O que eu achei mais preocupante, e fui eu que perguntei para o Gabriel qual era a previsão, o Inter não vai dar a previsão. E eu acho ruim que o Internacional se posiciona assim, porque eu posso desconfiar de duas coisas. Ou o Inter sabe e não vai dar porque o prazo é um prazo muito longo, ou o Inter não sabe qual é a previsão. O Inter tá tendo repetidamente problemas desse tipo seguinte. Recentemente eu até disse, até teve um embate que a gente brincou, eu disse pro Diogo Rossi que eu era professor de educação física, e, óbvio, eu só fiz a faculdade, foi uma brincadeira que a gente fez ali no ar. E lá pelas tantas, era o René. O René estava fora há 3 semanas, com dores musculares. Eu falei assim, na boa, é óbvio, eu não tenho o exame do cara, mas assim, ninguém tá fora 3 semanas por dores musculares. Nem sei se é 3 semanas ou 2 semanas e meia, tá? Mas só para tu entenderes. Ninguém fica fora tanto tempo assim só por dor muscular. E aí depois até um repórter que estava assistindo, tinha um da concorrência, o nosso aqui, dizendo, cara, é recorrente no Inter. O Inter pega e dá um diagnóstico, fulano de tal, apenas preservação. Aí
passa 10 dias o cara não voltou. Pô, isso aí o cara teve uma lesão, velho. Comunicação não é preservação. 10 dias depois ele vai voltar. O Grêmio esses dias fez isso com o Ferreira. Não, fez isso com o Ferreira. O Ferreira tá sentindo desconforto, não tem problema. Levou 4 semanas. Aí quando voltou, jogou 7 minutos e ficou 4 meses parado. Então, o que eu acho da questão... Primeiro, tem uma brincadeira aqui que a gente precisa fazer, né? Qual? Uma brincadeira em cima da opinião de vocês, que é maravilhosa. Tipo? Que é normal se lesionar depois de lesionar. Então, mas é normal. Cara, mas é normal. Tá, então a partir de agora contem o seguinte, ó, gente. Ele teve a primeira lesão, porque ele vai ter a segunda depois quando ele voltar. Então não contem uma só. Ele vai ter... Não é assim. Tá errado. Eu acho até que não é. Gente, tá errado, gente. Tá errado. O sujeito tem uma lesão, tá? Não interessa a panturrilha. Quanto tempo de recuperação? Uma lesão, grau X lá, não sei o quê, e vai ter 4 semanas. Não é normal, ou não deve ser normal, ele ter outra lesão. Se ele teve outra lesão, é porque alguma coisa não foi feita perfeitamente. Ou então, a partir de agora, os analistas de médicos, Ribeiro Neto e o senhor JB Filho, analistas de médicos, vão dizer o seguinte, olha, essa foi a primeira. Tem ainda aquela segunda, que é a que vem depois da primeira, e depois tem a terceira, que é a que vem, curiosamente, depois da segunda, porque faz parte tu ter lesão depois de ter lesão. Para, JB. Aquele nosso combinado. Estão brincando comigo. Aquele teu... Eu acho que eu e o César vamos sair e vocês vão ficar discutindo isso aí. Aquele teu cafezinho comigo para atacar a opinião e não o coleguinha, eu acho que mais gente aqui na bancada precisa, entendeu? Mas pelo amor de Deus, aquele negócio de, fala da opinião dele, não sobre o coleguinha. Meneghete, mas não, é que assim, ó, é assim. Gente, olha que legal, o Inter contratou um cara que não joga desde outubro, e agora apareceu uma lesão muscular em outro músculo. E aí tu abre dizendo o seguinte, claro, isso é normal, porque o corpo dele tá meio desalinhado. Aí abre minha tela, eu disse aqui. Abre minha aqui. Desembarque do senhor Arangues. Arangues parecia ser a cidade disso. E aí o Baldasso está lá na porta do negócio dizendo, acho que ele tá bem, hein? Acho que ele tá bem. E o Arangues aqui, ó. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tamo indo. Para! Estão de brincadeira. Hoje. Assim, ó, tem um cara que botou no Twitter, que é o meme daqueles seguranças. Aí ele disse assim, cara, é que é injusto com os médicos do Inter que são muito competentes, mas pra folclore vale muito. O cara disse assim, ó, médicos do Inter analisando Arangues. Aí é um meme de um senhorzinho que tá fazendo na porta de um estádio, tá fazendo a revista e ele só passa a mão assim do lado, sabe? Sim. E aí as pessoas vão passando e ele não faz revista nenhuma. E aí o cara diz assim, médicos do Inter analisando Arangues. Só passa a mão assim. Eu tô com dúvida de quem vai estrear antes, se Arangues ou Ener Valencia.